Bem-vindos a mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, o nosso encontro semanal de todo domingo às 21 horas, pelo Poi Streaming TV, a nossa emissora queridinha que acontece aqui nos estúdios do Shopping Total. E, gente, aqui recebemos pessoas de peso que chegam com experiência, conhecimento e muita energia, especialmente pensado pra gente, mulherada. E aí, amiga? Bem-vinda. Oi, amiga. Bem-vinda também. Pois é, o episódio de hoje tem tudo a ver com força real, técnica aplicada e por que a autodefesa não pode mais ser tabu entre as mulheres. É verdade. E hoje nós estamos recebendo dois homens, não vou nem fazer a piadinha aquela, né? Porque são muito bem-vindos, dois especialistas do mundo do combate, que entendem muito do corpo, da técnica e de como ensinar isso para mulheres e também meninas. É importante a gente falar disso, né? Romper esses tabus. É verdade. Primeiro, o fisioterapeuta Daniel Carrasco, fisioterapeuta de judô da Sojipa e da Seleção Brasileira de Judô, que ministra seminários sobre lesões e faz com que a gente entenda melhor sobre o nosso corpo. E o outro convidado é o Moacir, o Sensei Moacir Mendes Júnior, tetracampeão brasileiro, 2 vezes campeão mundial e reconhecido em 2012 como o melhor judoca do mundo em Nevasá. Para quem não sabe o que é Nevasá, é luta de solo. E ele comanda o seu próprio dojo em Canoas e dá aulas de judô e jiu-jitsu para todas as idades. Ele criou também um instituto para levar judô e jiu-jitsu para crianças e adolescentes com menos acesso. Olha que bacana. Muito bacana. Além disso, o Moacir é pai da jovem promessa do judô, Sara Mendes, que soma vitórias em grandes campeonatos, mundo afora, representando a seleção brasileira com apenas 16 anos. Não, mas aí que tá, nós estamos falando de 2 homens que são pais de menina, então eles têm muita autoridade, não só a experiência que trouxe eles até aqui, da gente está recebendo eles aqui no nosso estúdio, mas eles também são pai de meninas e vão ter muito a falar com a gente hoje sobre força física, a diferença entre homens e mulheres, e a gente viu recentemente, né, Vanessa? Agora, claro, a gente sabe que os números da violência contra a mulher estão aumentando, cada vez tem mais, vários índices que podem ser até pela coragem das mulheres estarem denunciando mais, mas rolou agora recentemente um vídeo que muitos viram, da mulher que levou mais de 60 socos no elevador. E aí rolou um outro vídeo da Kira Gracie, mostrando como que essa moça podia se defender, e aí esse vídeo viralizou e veio a pauta veio a foco essa pauta, porque qual a importância? É importante da mulher, de fato, aprender a se autodefender, e como pais e mães podem incentivar as filhas, por que não, né? Claro. As filhas... Eu falo de cadeira, né? Desde pequenas, Tenho uma filha no taekwondo e sou entusiasta desse assunto, acho que as mulheres têm que aprender a defender, e mais do que isso, Nick, saberem que elas podem se defender. Exato, e conhecendo o seu próprio corpo, as diferenças, o como elas podem compensar, se tem diferença, hoje nós vamos saber, como que elas podem compensar. É possível, sim. Então, gente, bem-vindos, Carrasco e Moacir, ao nosso De Cara com Elas. Muito obrigado pelo convite. Moacir, te apresento. Primeiro então, jogou para mim. Bom, obrigado, antes de mais nada, gurias, pelo convite. Na verdade, antes era para vir só o Carrasco, na verdade, eu fiz uma ponte com a minha irmã, né? Eu fiz uma ponte de trazer ele pelo fato dele ter dado um seminário na minha academia, exatamente falando sobre lesões, né? Como evitar lesões. O Carrasco, para mim, a gente é amigo há muitos anos, né? E eu sou um cara, eu sou um fã do trabalho dele e eu sou um cara que eu tô sempre indicando ele para meus atletas, para os meus alunos, para as pessoas que eu conheço, quando falam de fisioterapia, eu indico ele. E eu levei ele para dar um seminário na minha academia falando sobre lesões, como prevenir lesões, né? Para quem treina jiu-jitsu, é óbvio, né? E aí foi um sucesso, tanto é que cheguei na casa da minha mãe e estavam falando sobre o seminário lá. E aí eu levantei essa pauta, assim, pô, leva ele, porque tem tudo a ver linkar, né? A parte do que ele sabe, né, da parte dele acadêmica, que ele é um fera nisso, com as mulheres, né?
porque na minha academia, no seminário, tinha mulheres também que praticam jiu-jitsu, né? E é legal ele falar sobre, né, o tipo de cuidado que a mulher tem que ter, o tipo de cuidado que o homem tem que ter, porque a gente às vezes acha que todo mundo é a mesma coisa, mas não é, né? Não é. E isso eu vou deixar para ele falar, porque ele é um especialista aqui. Eu vim para contribuir um pouquinho aqui no programa, né? Mas o foco no início sempre foi trazer ele, né? Então, assim, obrigado pelo convite. Tomara que a gente converse aí esse tempinho aí que seja bem produtivo. Vamos fazer muita pergunta. E eu, como vocês falaram, sou mãe de 2 meninas, né? Sou pai de 2 meninas, a mãe, já virei mãe. Sou pai de 2 meninas, né? Da Sara e da Esther, que vai fazer 7 anos. E o Carrasco também, pai de menina, também, a filha dele também treina judô, né? Então, é legal, porque uma coisa é tu falar da filha dos outros, a outra coisa é falar da tua filha, né? Então, tipo, dar conselho para os outros. Faz isso, bota a tua filha aqui. Mas a gente saber que eu tenho que aprender a ensinar a minha filha a se proteger. E o que é da gente, a gente tem muito mais apreço, tem que cuidar, muito mais cuidado. Então, a gente nunca vai negociar isso. Eu não negocio a Sara e a Esther, que é a menorzinha, sabe? Tem que treinar, né? Eu não quero, se ela vai ser campeã, não se sabe, mas que ela vai ser uma faixa preta e ela vai terminar ali e vai aprender a se defender, isso aí não tem negociação, não tem negociação. Que legal, que bonito, né, ver esse entusiasmo também, né, teu, dessa questão da tua filha. Eu também sou bem a favor, eu sou aquela mãe que fica lá, pra cima, minha filha, atitude, e assim, dando risada também. Não, acho que essa coisa também, às vezes, da opressão de ser campeão, acho que ser campeão é uma consequência do se apaixonar pelo treino e é um processo, né, mas assim, tu tá ali fazendo um treinamento, uma coisa que tu consegue aprender a te autodefender, que tu tem também um respeito, que às vezes as pessoas têm uma impressão, quero que vocês dois falem sobre isso, de que a arte marcial ou qualquer atividade que envolve luta, ela está instigando a luta. E é justamente o contrário, né? A gente vê lá no ser tatame, violento, né? Exatamente, no tatame, o respeito, a educação, a atitude, a disciplina, são outras características que vêm né, ao encontro de tudo isso. Queria que vocês falassem sobre isso, porque as pessoas às vezes ainda têm o estigma da violência, que eu vou estimular o meu filho a ser violento. Gostaria que vocês falassem sobre isso. Acho que o Carrasco se apresenta também, sim, né? Sim, e depois sim. já pode dar andamento aí. Primeiro eu queria agradecer, gurias, o convite, e acho que a gente pode ter muito a informar para as mulheres aqui, não só a respeito sobre a saúde da mulher, o que a mulher pode fazer para se proteger ao longo da prática de qualquer atividade física, mas principalmente quando a gente está falando em arte marcial, né? Realmente eu tenho uma filha de 12 anos que também pratica judô, ela é faixa verde, então já está na porta da faixa preta ali, mas a roxa, marrom e preta ela já se forma, digamos assim. E o meu objetivo quando eu coloquei ela na arte marcial eram 2, na verdade. Lá em casa 2 coisas são obrigatórias, a natação e a arte marcial. A natação até eu saber que ela pode ficar num mar, numa piscina, sem eu ter que ficar vigiando o tempo inteiro, ficar mais tranquilo. E a arte marcial, que o principal objetivo é perceber situações de risco, para não ter que ir às vias de fato com ninguém. Então, eu acho que a prevenção e a identificação de situações perigosas, elas vêm antes de tu saber propriamente se defender, dar um soco, se defender de um soco, por exemplo. E, além disso, que tu comentasse, nessa coisa do respeito, realmente o abuso ele começa com a perda do respeito. Então, quando a gente já tem assim um certo respeito por ser praticante de uma arte marcial, muitas vezes o agressor ou o abusador ele já fica distante, vai procurar uma vítima mais fácil, né? Vulnerável, né? Então, acho que isso é um diferencial que a arte marcial te dá, que é saber identificar um possível agressor, identificar uma situação de risco antes que ela venha acontecer. E, em último caso, se ela porventura acontecer, saber como se defender, não ficar que nem a moça lá dos 60 socos, que teve esse viés aí de não saber como se defender e, pelo menos, ela foi esperta, correu para dentro do elevador, ali onde tinha câmeras e conseguiu denunciá-lo através das imagens, né? Mas eu acho que esse tema tem muito para render aí para nós. E aí até houve eu vi diversos comentários que independente de 60 socos ou um soco, é agressão. Sim. E é importante a gente estar atento, e aí entra todo esse viés da importância realmente de saber se defender
E como, enquanto mulher, será que realmente eu sou mais fraca? Né? Então entra todas as perguntas, eu sou mais fraca, será que eu vou conseguir me defender? Exato. Será que eu treinando eu vou aumentar a minha força, a minha Essa resistência? eu posso te responder, Monique. Então, assim, o homem fisiologicamente ele é muito mais forte que a mulher por uma série de fatores. A capacidade pulmonar, os hormônios são mais biodisponíveis para o homem nas questões dos hormônios masculinos, como a testosterona, por exemplo, ela aumenta muito a força física. A densidade dos ossos, capacidade do coração de bombear sangue. Então, existem muitos fatores fisiológicos pelos quais o homem é mais forte que a mulher. Mas a gente estava conversando antes, eu e o Moacir, existem mulheres muito bem treinadas e capacitadas, como, por exemplo, a Kayla Harrison, campeã do UFC, que era ex-atleta de judô. Ela, se ela pegar qualquer homem despreparado, ela é capaz de dominar um homem com as suas próprias mãos. Mesmo talvez não tendo a força física compatível, mas a técnica, nesse caso, se sobrepõe, né? Então, mesmo as mulheres sendo mais fracas, fisiologicamente falando, a mulher treinada, ela tem condições de se sobrepor fisicamente contra um homem, sim. Então isso é interessante, né? Porque tem tanta polêmica, né, disso, a mulher e o homem... Não, a mulher é mais fraca fisicamente, com comprovação científica, mas ela pode compensar, então biologicamente, mas os treinos, uma mulher treinada, ela pode compensar essa diferença entre homem e mulher, é isso, né? É que uma questão também, um homem que não treina, uma mulher que treina, porque tudo é treino, né, na vida, né? Tudo é treino. E, na verdade, também tem o fato de, tipo assim, o que eu vi dos comentários desse vídeo, depois que a Kira fez o vídeo, né, mostrando como que a menina deveria ter reagido, um monte de comentários, assim, de pessoas escrevendo embaixo, mas olha o tamanho do cara, o cara tem 100 quilos, ela tinha 50 quilos, mesmo ela fazendo isso, ela ia tomar os 60 socos. Então, tipo assim, o que eu penso? Então tá, o que é melhor? Eu aceitar tomar 60 socos, sem me fazer nada, porque o cara tem 100 quilos e eu tenho 50, se eu sou uma mulher, ou eu, pelo menos, tentar diminuir esses 60 socos, entendeu? Que eu sei que o cara tem 100 quilos, talvez eu vá apanhar para ele, é óbvio, mas agora eu posso, com 60 socos, morrer. E eu posso, se eu tentar me defender, pelo menos afastar ele em 2, 3 socos que eu não tomar, eu posso sobreviver. E aí que tá, né? Até que ponto vale a pena, por mais que tu sabe que tu vai apanhar para aquele cara, porque ele é mais forte realmente, eu tentar me salvar, entendeu? É muito, muito longe, assim, de tu pegar e dizer assim, tá, então, já que ele é maior, eu vou ficar quieta num canto tomando 60 socos sem reagir. Então, tipo assim, as pessoas, elas não têm noção. A gente não tá comparando que a menina ia bater no cara. Ela não ia conseguir sair dali e bater no cara mesmo que ela treinasse, talvez. Porque ela, fisicamente, era bem menor do que ele, né? Sim. Mas outro detalhe, seria assim, durante uma briga, uma confusão, uma agressão física, tem alguns locais do corpo que, se atingidos, podem fazer tu perder a consciência, por exemplo, como a cabeça. Então, proteger a cabeça é importante. Quebrar a coluna, uma coisa que pode te incapacitar de te defender, inclusive. Então, existem algumas posições e algumas partes do corpo que elas precisam ser defendidas. Por exemplo, quais? A cabeça e a espinha, a coluna. Então, tu nunca te colocar em uma posição que tu possa ter uma fratura da coluna, ou nunca te colocar numa posição que o teu crânio fique exposto. Então, aprender a defender o crânio, aprender a defender a região da laringe, do pescoço, que por causa de um estrangulamento, alguma coisa, tu pode vir a óbito por corte da circulação sanguínea. E como acontece isso, né? Como homens estrangulam mulheres, Não, né? teve outro episódio de uma outra moça que foi agredida no elevador também. Agora isso agora vai vir à tona. Cada vez mais as mulheres estão tendo coragem de fazer a denúncia. E eu achei muito pertinente a fala do Carrasco, quando ele diz assim, se torna vítima quando o agressor parece que ele se sente dominante e vai agredir com mais facilidade. Aí eu vi vários comentários de brincadeiras das pessoas, por que será que ele não teve esse ataque de claustrofobia dentro de uma academia de jiu-jitsu? Não, eles nunca têm. Eles acabam sempre tendo esses ataques. É que nem aqueles caras que chegam com uma metralhadora numa escola de educação infantil, metralha todo mundo. Eu nunca vi eles entrar num lugar cheio de homem do exército para ver se eles... Isso eles não fazem. Então, tipo... A loucura até que ponto, né? Eles identificam a fragilidade, né? É isso que eu penso. O cara que bate numa criança é porque ele sabe que a criança é frágil.
O cara que bate numa mulher é porque ele sabe que a mulher é frágil. Então, assim, dificilmente um cara desses vai querer bater num homem do mesmo peso, da mesma altura dele. Ou até mesmo a própria mulher, quando ela faz o uso da arte marcial para se defender, ela tem algumas características pessoais que ela já emana antes da agressão. Que é aquela questão da autoestima, do olhar na mesma altura. Tu já tá te defendendo antes, tu já tá mostrando antes que tu não é uma potencial vítima, exato. E muitas vezes a mulher que não tem esse domínio, até das expressões faciais, né? Porque ela demonstra já fragilidade. Isso, teu corpo fala, né? E o corpo feminino tende a ser frágil sempre, né? Então, se a mulher aprende essas técnicas de como se impor através do olhar, através do gesto, através do posicionamento nos locais onde ela pode sofrer uma agressão, isso já pode causar uma intimidação, porque o agressor ele sempre vai tentar sugerir a agressão em lugares mais onde a mulher tem menos capacidade de se defender. Ele vai no ponto fraco, ele vai colocando pressão para tentar encurralar ela num canto, né? E isso são coisas que a mulher tem que dominar. Né? E ela só vai aprender isso na arte marcial, não tem outro lugar que ela vai aprender isso. Era isso que eu ia falar, exatamente o que o Carrasco falou, que eu ia dizer. Porque a criança, enfim, adolescente, a mulher que treina já, ela já está predisposta, psicologicamente, ela não ia tomar os 60 socos, porque ela ia usar alguma das... O ambiente para se defender. Eu vejo pela minha filha com 10 anos, que também eu não entendo muito das faixas. É uma meio exército, assim, verde, um outro verde. Mas, enfim, ela já... E ela é alta, ela é a maior da turma. Então, assim, ó, ela nem... Ela já tem outra postura, Ela né? já tem outra postura e ela fala brincando, às vezes, para os meninos, quando alguém tá... Porque com ela eles não mexem mesmo. Mas quando mexe com a colega, olha que eu te dou um golpe. Mas aí que brincando. Aí entra então, a ela já questão tem da autoestima isso. delas, que a arte marcial, de uma certa forma, eu percebo muito isso. Não só a Muito. questão como tu trouxe da disciplina e várias outras qualidades, outras coisas positivas que ela traz. Mas a menina, quando ela pratica arte marcial ou passou em algum momento da vida por algum esporte de autodefesa, de proteção, parece que ela já é mais empoderada. A gente não gosta muito dessa palavra. Mas se tem algum momento é... que essa palavra é bem utilizada, é nessa luta, hora, né? Na arte marcial. Porque, ao contrário do que a gente estava falando antes, que a luta está muito ligada à violência, ao contrário. Quanto mais tu domina uma técnica, que ela é considerada uma arma branca, menos tu vai utilizar. E sempre que tu fores utilizar, tu vai procurar agredir o mínimo possível o teu agressor. Tu quer dominar o agressor. Tu não quer usar aquilo como uma ferramenta de causar agressão nele também. Tu quer inibir aquilo. Isso, muitas vezes criar tempo suficiente para que tu possa fugir. Nem necessariamente dominá-lo a ponto de entregar ele para uma polícia, alguma coisa assim. Muitas vezes tu só quer o suficiente para que tu saia de perto daquilo. Claro. Eu vi um outro vídeo de uma menina agora recentemente, menina novinha, sei lá, 10 anos, que ela botou o cara pra... 11 anos. Ela botou o cara pra dormir. Foi ontem que passou esse vídeo, né? Ela botou o cara pra dormir. Deu um triângulo, Então... É que assim, ó, essa história foi assim, ó, o cara, a mulher, era namorado, padrasto no caso, não é nem padrasto, não dá pra dizer que é padrasto, porque tava ficando com a mãe dela. A mãe dela já botou o cara pra dentro de casa. O cara botou um remédio na bebida da mãe dela, fez a mãe dela... É o que apareceu, né? Botou um remédio na bebida da mãe dela, a mãe dela adormeceu e ele foi pra cima dela de 11 anos. O cara era pedófilo. Ai, Ela foi, deu um triângulo nele, botou ele pra dormir. Saiu, chamou os vizinhos e os vizinhos ajudaram a chamar a polícia e não deixaram ele sair de casa. Então ela com 11 anos deu um triângulo e apagou ele, entendeu? E aí tem uma pergunta, já aproveitando esse gancho, a arte marcial, por exemplo, o judô, eu sei que é caminho suave e não é questão de tamanho, né? Porque até o Jigoro Kano, que foi o mestre, né, do judô, ele era pequeno. Aí eu acho que a arte marcial também vem a favor, né? Porque independe da força física. Vocês podem explicar um pouquinho mais? Que depende da arte marcial. Por exemplo, artes marciais que são traumáticas, tipo boxe, próprio taekwondo, a Muay Thai, que tu tem que bater na pessoa, um cara muito mais forte, mais pesado, vai ter um impacto diferente batendo no menor. Né? Agora, artes marciais como o judô e jiu-jitsu,
não tem impacto. Então, um pequeno, na verdade, o jiu-jitsu ele foi criado para o pequeno, né? O jiu-jitsu é a arte marcial do mais fraco, não do mais forte. É a única arte marcial onde um pequeno consegue se sair bem com alguém muito maior, até porque não é a força física que vale, entendeu? Legal. O jiu-jitsu, tanto o jiu-jitsu como o judô, que são artes marciais de alavanca, né? Eu uso a própria energia do corpo do meu adversário ao meu favor. Então, claro que, né, dependendo do nível de quanto tu treina também, né? Não é assim, eu sou faixa branca, já sei me defender. Sim, quanto mais tu treina, melhor tu fica. Mas aí é interessante, porque eu fiz essa pergunta para as pessoas entenderem, até entrando na polêmica do vídeo, a menina de 11 anos, com uma técnica... Botou para dormir um homem. Então isso é interessante. E aí eu já aproveito, eu já pego o gancho da pergunta. Moacir, na tua visão, por que ainda existe resistência de algumas famílias em colocar meninas em judô? E aí já aproveito até para qualquer arte marcial, que nem nós. Eu acho, claro, tem muito a ver com a nossa sociedade, enfim, com a nossa história, né? Eu, quando era mais jovem, não tinha espaço, assim, até tinha meninas que praticavam. Mas tá mudando. Mas o comum não tinha muito acesso não tinha também, né? Acesso. Tá mudando. Por exemplo, eu dou aula... Tu acredita que tá mudando? Não, eu tenho certeza que tá mudando, porque há um tempo atrás eu dava aula numa turma de crianças e o número de meninos treinando era dominante, era meia dúzia de menina para 30 meninos na turma. Se tu for ver hoje as minhas turmas, tem dias que eu tenho mais meninas do que meninos treinando. Olha que legal. E quando chega alguém para procurar na academia para fazer inscrição, ou fazer uma aula experimental, de cada 5 pessoas, 3 são meninas. São pais de meninas que estão buscando a arte marcial. Então, assim, isso está mudando. É um reflexo, né, de tantas coisas acontecendo que eu acho que as pessoas estão acordando e os pais estão entendendo que, eu tenho que fazer a minha filha aprender a se defender. Principalmente, né, Márcia, porque eu não vou estar lá, né, pensamento do pai, para protegê-la em uns momentos. E se ela souber se proteger de alguma forma, inibir esses agressores, já é um grande salto, né? Mas é que antigamente era tipo, nós estávamos falando aqui, era tipo um preconceito, né? Menina faz balé, menino ou joga futebol ou faz luta, né? Então a gente cresceu numa sociedade colocando isso na nossa cabeça. Então, tipo, uma sociedade onde os pais já têm isso incutido na cabeça, né? A menina vai pro balé e o menino vai pra luta. Vai se masculinizar. Mas me permite que eu vou fazer um adendo aqui. Não existiam referências femininas, né? Aí com o surgimento da Mayra, da Kathleen, da Sara Menezes, da Bia, elas foram... isso nós estamos falando do judô, né? Fora os outros esportes, né? No skate, que era um esporte predominantemente masculino, começaram a surgir as ícones femininas. Eu acho que isso começa a instigar também. A importância da identificação, né? Claro, a importância da representação. Aí a gente sempre fala sobre isso, importante. Né? Até o próprio futebol feminino deu uma... Porque antigamente a menina que jogava futebol, todo mundo já ficava... né? Hoje em dia não, hoje em dia a menina tem a escolha de jogar futebol, né? E acabou aquele lance de a menina que joga futebol vai ficar meio masculina, não tem mais. Assim como ao contrário, a menina que vai lutar vai ficar masculina. Exatamente, eu acho que isso aí já caiu por terra faz tempo, né? Que bom, né, meninos? Tomara que caia cada vez mais por terra, né? Certeza. E eu quero perguntar agora pro Daniel ali, pro Carrasco, sobre essa questão dos atletas, né? Aí agora eles levam o corpo físico às vezes até o limite, né? Independente que seja só do jiu-jitsu, do judô, qualquer luta. Como que equilibra, né, a performance e a prevenção de lesões? Boa pergunta. Então, assim, o atleta, para ele performar, ele tem que estar sempre no limite. E o limite é uma linha muito tênue entre a performance e a lesão. De qualquer maneira, existem estatísticas que dizem que em uma temporada, um atleta olímpico, uma temporada tem por volta de 1.000 horas de treinamento, ele pode, ou ele está sujeito a, pelo menos 4 lesões por ano. Então ele já trabalha com essa estatística do início, ele já sabe que naquele ano, naquela temporada, ele vai sofrer pelo menos 4 lesões, isso é uma média, então pode ser que ele tenha mais, pode ser que ele tenha menos. E existem as gravidades dessas lesões. As lesões mais graves vão te deixar mais tempo fora da atividade física, esportiva, e as mais leves, muitas vezes,
tu não chega a ficar fora das competições ou dos treinamentos, mas tem que treinar de forma adaptada, né? Então, uma forma de fazer isso é o treinamento de força. Então, para qualquer mulher que pratica qualquer atividade física, independente se atleta de alto rendimento ou não, o treinamento de força é o mais adequado. E quando eu falo treinamento de força, popularmente a gente conhece como a musculação. Esse é o primeiro, digamos assim, primeira ferramenta que as mulheres ou as atletas devem utilizar para isso. Segundo, são os cuidados básicos com o corpo, do sono, da hidratação, da alimentação adequada e do controle da carga de treinamento. Porque muitas vezes treinar mais ou menos te aproxima da lesão, ou seja, treinar de menos também te aproxima. Existe uma linha ideal de base que treinar mais do que aquilo pode te levar a um overtraining, e treinar menos do que aquilo pode te deixar subpreparado, e aí a demanda de uma competição ou de um treinamento vai ser muito alta, e aí a lesão aparece. Muitas vezes a gente acha que ficar fazendo aquelas sessões de recuperação é o que vai te deixar melhor, né? Deitar numa bota de compressão, entrar numa banheira de água fria. Gelo, sei lá. Exato, isso é erroneamente. A gente acha que aquilo é que vai fazer reduzir o índice de lesões, né? Mas quando, na verdade, hoje em dia a gente já se sabe que pessoas que dormem 6 horas por noite, falando especificamente de atletas, e atletas que dormem 9 horas por noite, tem até 7 vezes mais chance de se machucar aquele que dorme 6 vezes com relação àquele que dorme 9. Então, o sono noturno de qualidade, se porventura o sono noturno não atingiu o número de horas suficiente, sonecas ao longo do dia para complementar o número de horas noturnas faltadas também é importante. Mas nada substitui o sono noturno, a alimentação adequada, a hidratação e o treinamento de força. Esse eu poderia dizer que seria o segredo para responder a tua pergunta. E tem uma diferença entre lesões de homens e mulheres? Ou é a mesma coisa? As lesões são de características diferentes. Anatomicamente, a mulher possui uma bacia mais larga. Então, logo, o alinhamento dos joelhos no corpo da mulher é diferente do alinhamento dos joelhos no corpo do homem. Então, a mulher está mais suscetível a alguns tipos de lesões em algumas modalidades esportivas. Eu que já tenho artrose, eu tenho artrose nos 2 joelhos, seria uma maravilha, né? O outro problema que a mulher enfrenta é o ciclo menstrual, né? Então, as alterações hormonais durante o ciclo menstrual podem aumentar as dores, podem a retenção de líquido. Diminui a força também. Isso, tu tem aumento de força num primeiro momento e diminuição de força num segundo momento. Terrível. Fora as náuseas, as cólicas. Então, basicamente, existem diferenças nos tipos de lesões, mas também essas diferenças hormonais contribuem para isso. Olha só. Então, a gente sempre se ferrando. A mulher sempre. Nesse quesito, a gente já sabe, né? Primeiro que ela não tem a testosterona em alto nível, que é o que auxiliaria muito no ganho de força, na recuperação entre um treino e outro. Mas, gente, como é importante a gente falar sobre isso para desmistificar vários tabus, né? Porque tem, às vezes, umas discussões que a gente vê que são bizarras. E não, a gente tem que entender, gente... Quando a gente fala em igualdade, nós somos feministas, a gente comenta, a gente fala em igualdade, a gente não está falando que a gente quer ser igual a um homem, porque não é sobre isso, né? Que podem nos xingar agora, né? Isso até atrapalha o movimento, não é sobre. Então nós estamos tendo aqui um Daniel Carrasco, que é alguém que está trazendo para nós informações baseadas em dados, né, em estudos. Então a gente tem que entender que, infelizmente, nesse quesito, a gente é diferente do homem. São justamente as diferenças que fazem vocês melhores, né? Exato. E é bonito justamente essas diferenças que a gente tem que entender, e é como a gente está trazendo a discussão aqui. Os treinos podem ser esse diferencial. E aí como nós comentamos, no embate entre uma mulher que treina e um homem que não treina, acaba essa diferença. Ela já vai se sobressair, porque ela é treinada também. Exatamente. Porque tudo é treino também, né? Só que treinar também da forma certa, né? Porque muitas vezes a gente treina, no caso, aí nem tô falando de uma arte marcial e acho que tá treinando certo, e por não respeitar daqui a pouco de o forma sono, errada, a hidratação, ou né, a alimentação, daqui a pouco tu tá fazendo um movimento totalmente que não é bom, errôneo, que não é positivo. Né? Que não é positivo, exatamente. Existe um tarde demais para começar a treinar?
Será que nós poderíamos eu comecei- começar? Tu começou Eu jiu-jitsu ou judô? Comecei amiga? jiu-jitsu, mas eu já fiz Viu? boxe e já fiz muay thai. Não, acho Ai, que o boxe eu ia jiu-jitsu, adorar. né, Moacir, é o Não, esporte... fui aconselhada para fazer jiu-jitsu. É o esporte mais indicado, que existe ainda um contato, né? Porque, por exemplo, o taekwondo, se tu vai começar a praticar o boxe, o muay thai, depois de uma certa idade, tu não consegue fazer a luta Não. de fato, tomar um soco, dar um soco em alguém. O jiu-jitsu é um dos poucos esportes, aí tu me ajuda nessa resposta, moça, que tu vai fazer o combate e depois de velho tu consegue fazer sem te machucar. Ah, isso é legal a gente saber, ó, É. para quem nos assiste, quer começar a fazer, mulheres que nos assiste, que são 40 mais, 50 menos. 50 menos, tem mais de 30, não tem idade para Não, começar, pelo contrário. mas o jiu-jitsu é um dos mais aconselhados nesse, botando... Entre judô e jiu-jitsu é mais entre aconselhado. boxe, taekwondo... Até o próprio judô, né? O judô, ele não é tão traumático quanto essas artes marciais, que nem boxe, muay thai, que tu tem que bater na pessoa. Eu não consigo lutar com alguém se eu não bater nessa pessoa. Né? O Sim. boxe, eu posso ficar fazendo manopla, bater no saco, mas se eu quiser lutar de fato com alguém para ver se está funcionando o que eu aprendi, eu vou ser obrigado a receber no meu próprio corpo os golpes, entendeu? Então isso é traumático. Talvez tu não consiga voltar no outro dia para treinar, porque daqui a pouco tu pode machucar o nariz, tomar um chute, uma canelada na coxa, tu ficar umas 2 semanas com a perna inchada. Agora, o jiu-jitsu não é traumático. O jiu-jitsu, além de tu conseguir treinar independente da idade, tu ganha flexibilidade que tu não tinha, tu ganha força porque tu tá usando o teu corpo mais o corpo do outro para às vezes te tirar de cima de ti, movimentar. Então, tipo, e tu faz tudo isso e tu volta para casa no máximo cansado. Tu não vai voltar para casa machucado, dificilmente, porque não tem uma parte do treino onde tu vai receber uma pancada, por exemplo, né? Então, o jiu-jitsu é o mais aconselhável para uma pessoa que, de repente, quer começar mais tarde, assim, digamos que foi a pergunta que vocês fizeram, né? É mais aconselhável por esses fatores, né? E também pelo estilo de vida que o jiu-jitsu te proporciona. Porque o cara que entra no jiu-jitsu, geralmente ele tá fazendo as coisas errado, tá comendo errado, não tá descansando, tá fazendo tudo isso que o Carrasco falou, o contrário. Então, quando ele começa a treinar e ele começa a gostar daquilo, ele começa a entender que, tipo assim, pô, pra eu voltar amanhã a treinar, eu tenho que dormir mais cedo. Então, ele já regula o sono dele, que antes era totalmente bagunçado. Esse cara começa a ver que, se ele começar a tomar Coca-Cola e comer cachorro quente todo dia, ele não vai ter a mesma performance do que o outro que se alimenta direito. Então, ele vai arrumar a alimentação dele. E quando tu vai parar pra ver, num pequeno período de tempo, esse cara consertou alimentação, descanso, ele parou de ir pra balada, ele entendeu que para ele poder treinar, estar ali no tatame fazendo aquilo que ele está gostando, ele precisa regular o corpo dele. Então, tem uma consciência, né? O jiu-jitsu se torna um estilo de vida. Então, muita gente começa a praticar jiu-jitsu, a gente brinca até, o cara fica viciado, o cara quer treinar, ele quer comprar a camiseta da academia, ele quer comprar mais kimono, ele troca aqueles gastos que ele tinha por coisas para ele treinar jiu-jitsu. Fora a quantidade de gente que entra no esporte através dos filhos, né? Muitos homens e mulheres que são pais e mães de meninas ou meninos que são praticantes da modalidade, eles, por se sentirem incentivados dos filhos começarem a fazer, eles resolvem começar também. Então, eu tenho muitos amigos e amigas também que são praticantes agora de jiu-jitsu por incentivo dos filhos. Os filhos foram os primeiros integrantes da família a entrar na arte marcial, principalmente no jiu-jitsu, que a gente pode falar de carteirinha. Até porque são eles que levam os filhos, né? Então, tipo assim, eles levam os filhos, ficam aquela 1 hora sentado assistindo. Daqui a pouco ele vê que tem um horário para ele também treinar. E por que não eu treinar? Porque nem na minha academia. Na minha academia tem horários que a gente fez no tatame de baixo as crianças e no tatame de cima os pais. Então, eles estão treinando no mesmo horário. Legal. E os dois treinam no mesmo ambiente, cada um na sua turma. Termina o treino, eles se encontram ali e saem felizes da vida para casa, tendo aquela sensação de, pô, eu tô treinando junto com meu filho. Olha que legal, né? Então, tipo... Até um incentivo, né? Uma forma de incentivo. Né? E ao contrário também. Tem o pai que inicia, ou a mãe que inicia, né? Por incentivo de um amigo, enfim. E acaba vendo que, pô, aquilo ali, eu não vou esconder isso do meu filho. Isso é tão maravilhoso que eu descobri que eu quero que os meus filhos façam. E acaba trazendo os filhos, né?
todos praticamente praticar o jiu-jitsu junto ali, né? Então, isso é muito bacana de ver. Não, e que coisa boa, né? Quando a gente começa a pensar no esporte como uma ferramenta de transformação social. Porque muda a vida do filho, muda a vida do pai, acaba mudando a rotina. O assunto em casa é o mesmo, todo mundo consegue conversar sobre o mesmo assunto e todo mundo acrescenta na vida do outro. O pai que faz jiu-jitsu há mais tempo aconselha o filho que começou antes aconselha o pai que entrou depois de mais tempo. Então, eu acho que isso é muito legal. Sentar numa mesa para conversar, para comer, almoçar, tomar um café da manhã e conversar sobre o esporte que todo mundo faz ao mesmo tempo. Juntos, eu acho que não tem preço, né? Por isso eu já vivenciei uma experiência de um colega que entrou depois de mais velho, que o filho já era graduado. Então, ele, ao entrar no tatame, ele precisa pedir licença para o filho. Por o filho ser mais graduado, existe uma hierarquia dentro do tatame. É muito legal isso, eu acho lindo. Então, isso o respeito, né, também que se ensina. Ensinar pais e filhos que existe uma hierarquia que não depende, muitas vezes, da idade, né? Que ali dentro é uma questão de conhecimento. Legal. Vocês acham que o jovem, enfim, a gente se preocupa tanto, né? Que nem acho que todos nós aqui somos pais, mães, com a questão de perder os filhos para o mundo, para as drogas, para tantas coisas erradas que a gente tem tanto medo. A própria internet, gente. Hoje em dia, se a gente para pensar, a gente pode perder os nossos filhos dentro da nossa casa. A gente perde os nossos filhos para o YouTube, para conteúdos. TikTok. Não, mas eu nem estou falando de uma forma negativa, mas os conteúdos, um monte de conteúdo e de influências negativas. Vamos ser sinceros, tem muitos influenciadores, que a gente diz, são influenciadores do mal. Não são influenciadores do bem. E a gente está perdendo os nossos filhos dentro da nossa casa. É porque a gente tem uma comparação, né, Monique? Desculpa te interromper. Que é o nosso comparativo é como a gente viveu a nossa infância, né? Sem telefone, muitas vezes fazendo atividade física na escola, em alguma coisa extracurricular. Hoje em dia, as crianças estão com a cara mais enfiada no telefone do que na atividade física, né? Sim. E aí vocês acreditam que o esporte ajuda nisso? Eu acho que o conteúdo que se via antigamente, por exemplo, hoje em dia, as pessoas não incentivam mais um filho, uma criança a ter coragem, né? E por exemplo, os desenhos que eu assistia era o Superman, era os Thundercats, era alguém com coragem que salvava o mundo. Então, tipo, hoje em dia, a gente vê a maioria dos youtubers, homens barbados, velhos, se fazendo de criança, imitando criança, bichinho ali, para atrair curtida público infantil e muitas vezes incentivando coisas totalmente contrárias ao que a gente prega na nossa família, né? Então, assim, vem também dos conteúdos, que são conteúdos totalmente fora do que a gente via antigamente, e também vem dos pais, né? Não, eu tô vendo hoje em dia, como eu trabalho com criança, as coisas elas voltando para a origem. Hoje em dia eu vejo muito pai que está acabando de comprar. Tem conteúdos na internet que tu pode comprar desenhos antigos. Que bacana. E eles estão mostrando para os filhos os desenhos que eles assistiam, né? Que nem eu falei, eu assistia Thundercats, cara, assistia Superman, assistia Batman, assistia onde todos tinham um herói. Os Smurfs. Que tinha. Existia um vilão. Tomavam o suco grande. Os Smurfs, tinha o Gargamel, que era o vilão, e todo mundo. Então, tipo, naquela época, até o desenho animado te incentivava a fazer. Tinha moral. Lembra que o He-Man dava sempre a moralzinha no final? Ele dava exatamente, um conselho para as crianças. Então, tipo assim, ó, a culpa, não dá pra gente culpar a culpa acho que é de todo mundo, porque o conteúdo mudou e a gente como pai, se a gente fechar os olhos pra isso e deixar o teu filho com o celular na mão e não conferir o que ele tá vendo, ele tá consumindo aquilo ali. Enquanto então, tá no esporte, não tá com o celular na mão. Exatamente. Ele tá praticando um esporte, ele vai estar falando sobre performance, sobre melhorar a alimentação, sobre melhorar o estilo de vida dele. Ele vai estar tendo disciplina, vai estar aprendendo sobre respeito. Aprendendo a obedecer regras, que é uma coisa que também está terrível hoje em dia. Eu ia até comentar, os alunos, a experiência de vocês, principalmente para o Júnior, né? Moacir, o Júnior é um mano, meu irmão. O irmão dela, gente. Mas vocês percebem que alguns pais trazem os filhos porque tem comportamentos que são desobedientes, são agressivos, e o judô ajuda? A maioria. A grande maioria, se tu perguntar por que está trazendo filho, são dois fatores hoje em dia maiores. Totalmente antagônicos, né? Bullying, né? Porque não aguenta mais ver o filho triste, e aí às vezes eles vão querendo saber o porquê que o filho tá triste, até que o filho conta. Sempre tem um vilão na escola que
faz bullying, ou que bota um apelido, ou que bate, né? E o pai leva porque ele não aguenta mais, ele quer que o filho aprenda a se defender ou reaja. E tem a parte da agressividade, né? É muito agressivo, é o contrário, né? Um apanha e o outro bate em todo mundo. Então, a arte marcial, ela equaliza tanto o cara que é muito agressivo quanto aquele que apanha para todo mundo. Todo mundo sai dali equalizado. Nós encontramos um meio termo onde o agressivo volta a ter um pouco mais de calma e aquele que, entre aspas, apanha, aprende a ser um pouco mais enérgico e a se empoderar mais em situações que ele não quer que aconteça. Então, a arte marcial, ela é um equalizador das crianças. Por isso que as pessoas procuram a arte marcial. E Carrasco, agora mais assim, para ti, mas você também, trabalhando com atletas e vendo de perto vitórias, as derrotas, enfim, o que tu aprendeu aí todo esse tempo, toda essa tua experiência que é grande, sobre resiliência, assim? A gente trabalha numa modalidade que é meio cruel, né? Porque só tem lugar para um. O número 1 é o que vai viajar, que vai para uma Olimpíada, que vai para um Mundial, né? Diferente do futebol, que são 11 em campo, por exemplo. Então, uma modalidade... Mais reserva. Uma modalidade individual, ela é muito ingrata, né? E como só tem lugar para um, tu provavelmente vai perder muito mais do que tu vai ganhar. Raros são aqueles que passam a carreira invictos ou que tem poucas derrotas, né? Sim. E é na derrota que eu vejo que o atleta aprende mais. Apesar dele mostrar muitas vezes o melhor dele e o pior dele em ambos os momentos, que eu quero dizer com isso? A gente consegue ver a falta de humildade às vezes na vitória e muitas vezes ao contrário, na derrota um excesso de humildade quando ali seria o momento de lamber a ferida, né, e voltar com a faca entre os dentes mais fortes, né? E o que eu percebo são aqueles atletas que têm mais facilidade para lidar com a derrota são aqueles que têm mais sucesso normalmente, porque durante os treinos tu vai perder muitas vezes, mas quando tu tá perdendo no treino é porque provavelmente tu tá fazendo algo que tu ainda não tem domínio técnico total. Então tu arrisca aquilo no treino e a derrota no treino não te faz mal. Isso faz com que tu melhore, teu repertório técnico fique maior e lá na competição tu vai obter sucesso. E aqueles que têm mais dificuldade de lidar com a derrota não querem perder nem no treino. E muitas vezes isso faz com que tu não evolua o jogo, chega lá na competição, tu acaba perdendo porque o teu leque de posições é menor, tu te colocou em situações de risco menos vezes. Então, para responder a tua pergunta, eu acho que aprender a lidar com a derrota, e isso o judô é campeão, né? Porque a gente cai todos os dias, tem que aprender a cair. Levantar. E levantar. E aí, o que eu acho mais legal é que a gente ainda tem que apertar a mão do adversário. Mesmo, eu acho isso lindo. Reconhecer, né, que tu ele perde, foi melhor. Tu reverencia mas, e na tu verdade, ainda aperta a mão de quem te derrubou. No jiu-jitsu também, porque, por exemplo, o que é bater? Ah, eu perdi, eu desisti. Não, bater é aplaudir o teu adversário pelo golpe que ele fez. Toda vez que alguém te finaliza e tu bate, tu não tá desistindo, tu tá aplaudindo e eu aplaudir o teu golpe não me faz não querer um aplauso teu, entendeu? Então eu também, é uma briga por aplauso, entendeu? E eu acho que a gente pensar assim que bater mão é desistir, então o jiu-jitsu te ensina que eu posso aplaudir, mas ao mesmo tempo eu posso, no mesmo momento, fazer o outro me aplaudir também, entendeu? Então é uma coisa que te ensina além da luta, né? Então acho que isso que é o mais legal, tanto no judô como no jiu-jitsu, esse fato de eu perdi no judô, mesmo eu perdendo, eu vou lá e aperto a mão do meu adversário que me ganhou, né? O jiu-jitsu também trabalha. Então ambas as artes marciais trabalham essa humildade, né? De reconhecimento do outro, né? E por isso que nem a pergunta que tu fez pro Carrasco, traz a pessoa a ter mais resiliência, né? Porque isso é uma coisa que ela tem que trabalhar todos os dias. Né? E o que vocês diriam, mensagem que vocês deixariam aí para todas as mulheres que nos assistem? Tempo, né? Elas, viu? Só daí. Que absurdo. Todas as mulheres que nos assistem, se vocês pudessem dar um conselho para elas hoje, mas será que eu vou conseguir? Será que isso é lugar para mim? Independente da idade, que conselho vocês dariam para essas mulheres se optassem por fazer alguma arte marcial, um esporte para aprender a se defender? Eu daria um conselho para os pais dessas meninas, tá? Porque começa tudo na infância. Então, a arte marcial, ela é, hoje em dia, muito necessária. Deveria ser uma disciplina escolar.
Deveria ser obrigatório fazer uma defesa pessoal, aprender a se defender. Então eu acho que ainda os pais de menina que têm esse preconceito que a menina vai ficar masculinizada fazendo uma luta, vocês estão vendo que o mundo está indo para um caminho que quem não aprender a se defender não vai conseguir nem andar na rua. Então eu acho que assim, parem de achar que isso é esporte de menino, aqueles que ainda têm isso, e coloquem as suas filhas para aprender a se defender, para um dia vocês poderem deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E até como forma de condicionamento físico, né, Monique, para as mulheres, por exemplo, as artes marciais, em especial o judô e o jiu-jitsu, são aquelas que dão o melhor condicionamento. Até em termos estéticos, as mulheres têm um corpo muito bonito. Não masculinizado, pelo contrário, feminilizado, com massa muscular e simetria, porque muitas vezes tem esportes, modalidades esportivas que tiram a simetria da mulher, como a natação, por exemplo, que deixa umas costas muito largas, ou outras modalidades esportivas que... A gente nota, né? A luta, a arte marcial, ela dá uma simetria muito bonita e as mulheres costumam ter um corpo muito bonito. Acho que até em função de talvez estar buscando uma atividade física, não só para se autodefender ou conhecer sobre a técnica, mas até como forma de condicionamento físico também. Na adolescência, né, que a gente tem sempre essas, mas por onde ir, qual optar, né, também tantos esportes, né, então é uma dica bem legal, né. Gente, que maravilha. que passou uma hora. Passou muito Olha rápido. só, gente, acabou. Uma hora é muito rápido e adorei o papo. Também. Eu acho que é um papo necessário, espero que a gente consiga mandar esse programa aí para que ele chegue em muita gente, mulheres, homens, enfim, porque aqui não tem esse negócio. A gente quer falar sobre assuntos que cheguem a todo mundo, que interessem a todos. Obrigado, Carrasco. Obrigado, Moacir. Obrigado mesmo. Pela participação. E a gente adorou descobrir que mesmo 50 menos também pode começar uma arte. Mas eu comecei, Olha, tu já começou, quem sabe eu me animo. Ó, vamos se animar e a gente já deixa o convite aí a toda mulherada verdade. que quiser, procurem academias, dojos, enfim, e vão fazer, a gente deixa um incentivo Fazer pra uma toda aula mulherada. experimental, né? Aí Guris? façam uma aula experimental, vão sentir, vão conhecer, é tão legal, né? Vocês nem perguntaram da orelha, né? Que vocês falaram que Eu ia perguntar da Pergunta. orelha. O Carrasco é o cara que A sabe gente explicar perguntou. aí. A orelha é uma coisa que todo mundo tem curiosidade. Por que ela fica... Eu disse, Não, aí tem as ninguém. mulheres que não querem fazer, pra não ficar com aquela Que orelha. fica uma orelhinha amassadinha, assim, repolhudinha, né? repolhuda. É que a orelha ela é uma cartilagem. Quando ela se machuca, ela hipertrofia. Mas se tu, ao machucar, fizer os devidos cuidados, faz uma drenagem daquela edema e cuida da orelha, ela não vai ficar assim. O problema é que a gente segue treinando, não dá Sim. tempo para ela descansar e ela vai acabando deformando. Mas as mulheres não precisam se preocupar que tem como se proteger disso. Existem Tá, mas protetores. Carrasco, a minha pergunta, aí, olha só, mas isso é para quem é atleta de alto rendimento. Dificilmente vai porque- acontecer com um praticante. sim. Pô, eu comecei recreativo. agora, né? Executivo não vai acontecer. A minha mamãe, Carmen Luiza, um beijo, não precisa se preocupar, porque eu não vou estar lá com a orelhinha arrebentada competindo. A gente nota que os atletas, normalmente, né? Não, é atletas de alto Quer rendimento. É É. importante a gente esclarecer, porque muitas Sim. mulheres que se preocupam com a estética podem dizer, não, mas eu não quero, eu quero Mas não mulher, só eu quero mulheres, mulher. até homens. Ou E Olha, depende da né? cartilagem também. Tem umas cartilagens que são bem molinhas, essas orelhas nunca quebram. Isso Ó. Nunca, nunca, dificilmente. Oh, interessante. Dependendo da cartilagem, como que é a tua orelha, ela tem mais facilidade para quebrar. Mesmo tu batendo, esfolando, ela não vai quebrar se a tua cartilagem é mais molinha, né? Isso a gente, com o passar do tempo, com a experiência, a gente aprende. Pô, por que ele treina mais tempo que eu e não tem orelha? Por que ele tem? Porque a cartilagem de cada um é diferente, né? Uma cartilagem mais durinha, assim, é mais propensa a quebrar. Exato. Uma mais molinha, mais flexível, geralmente não quebra. Né? Ó, tá aí, ó, Olha mais só. uma curiosidade Mais uma que a gente curiosidade. desmistifica aqui. Gente, beijo, até o próximo domingo com mais um episódio de Cara com Elas. Até lá.